Olá pessoal, aqui é a doutora Kelly e hoje nós vamos falar sobre o medo. Isso sim, o medo. Claro que o medo, eu sempre falo que é algo que nos mantém vivo. Porque quem não tem medo vai lá, se joga de algum lugar, sem paraquedas e morre, óbvio. Mas eu quero falar do medo nos negócios, o medo na vida, em que a gente às vezes deixa de fazer as coisas porque a gente acha que a gente não vai conseguir. E aí você entra medo, baixa estima, de tanta gente que tem condições de ir muito além e às vezes é o medo que faz com que ela avance na sua caminhada, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. É desde o fato de quando o moço tá lá querendo dar uma paquerada na moça, mas o medo do não, de ele chegar lá e dizer para e conversar com ela e ela, não quero dançar com você, não quero sair com você. Só que e se ela dissesse sim? Então, a questão é que a gente já se bloqueia antes de tentar. A gente acha que a gente não tem condições de alcançar um objetivo porque a gente fica com medo. Na verdade, não é nem um medo excessivamente, é você não acreditar em você mesmo. Às vezes você quer fazer uma faculdade, você quer tentar um emprego, mas você vai lá, não vou conseguir, eu não tenho condições. E se você fosse lá e tentasse? O importante é você tentar. E eu falo que na vida de consultor é muito parecido com isso também. Porque você vai para uma empresa, é um mundo a ser descoberto. Primeiro que você não sabe o que tem naquela empresa, os problemas que tem lá, como que os sócios são, como que os funcionários são. Olha só como é uma coisa que às vezes pode meter medo em muitas pessoas. Mas se você acredita em você, se você fez uma formação, teve um curso que vai te dar passo a passo de como você fazer isso, como você resolver esses tipos de problema, que medo você vai ter mais? E o mais importante é que é um aprendizado contínuo. Você sabe muita coisa, você só não está exercitando aquele seu conhecimento. Você precisa tirar esse medo dentro de... Vou falar de alguns momentos que para qualquer um poderia ser um medo de desistir logo, e para mim foi simplesmente mais uma etapa que eu tinha que vencer. Quando eu saí de casa com 14 anos, eu fui morar em Florianópolis, então eu morava no interior, fui morar em Florianópolis, na casa da minha irmã, depois no outro ano eu fui morar sozinha. Imagina, com 14 anos, um adolescente, e morar sozinho, primeiro, que pais, os pais meio loucos, não, meu pai, na verdade, ele confiava em mim, e hoje eu sei disso, ele tinha uma grande confiança, porque ele foi me testando ao longo do tempo. Eu com 10 anos, eu pegava minha mochila e ia pra Joinville, ficava na casa dos meus tios lá por um mês. Depois pegava o ônibus, ia para Porto Alegre de ônibus sozinho, minha mãe colocava eu na rodoviária, eu ia até Porto Alegre de ônibus, lá pegava o trem para ir na casa dos compadres do meu pai. Então, tudo isso já poderia dar medo. Dá medo tanto dos meus pais em colocarem medo em mim, em achar que eu não teria condições de fazer isso, e em mim mesmo, não, eu não posso. Mas só o fato de já os meus pais me encorajarem a fazer isso e não colocarem esse medo em mim, isso já ajuda. Então, claro, quando você tem alguém do seu lado que te apoia, isso já é um grande auxílio. E digo que eu tô aqui para fazer isso para você, para lhe dar essa coragem, tirar esse medo que talvez esteja aí dentro de você. Será que isso é para mim? Será que não é? Eu tenho que fazer tanta coisa, é tão difícil. Não, se você tentar, você vai ver que não é tão difícil assim. Outro caso muito interessante que poderia dizer que poderia ter medo, eu era estagiária na Secretaria Estadual de Educação em Santa Catarina e simplesmente uma estagiária lá, trabalhava no gabinete do secretário de Educação e tinha um funcionário lá que ele tinha que levar os documentos na casa do governador, pedir para o governador assinar e tudo. E ele, não, tenho medo de ir lá falar com o governador. Você vai, eu te levo de carro, você vai, fala com ele, pede para assinar e me devolve no carro. Eu assim, ok, qual o problema de eu ir lá, conversar com ele, pedir para assinar? Eu era feliz, vou falar com o governador. Então, são esses pequenos medos que a gente vai avaliando na nossa vida e quando a gente vai desistindo das pequenas coisas,
que quando você tem uma coisa grandiosa, uma oportunidade grandiosa, é o medo que te deixa alcançar essa grande oportunidade. Quando eu fui para uma empresa de tecnologia, eu lembro que eu cheguei no primeiro dia na empresa, eu já conhecia, claro, o sistema deles, mas além de ser uma pessoa nova, sem experiência em consultoria, eu lembro que eu cheguei na primeira semana, o diretor falou, ó, você vai lá para Cornélio Procópio fazer a implantação do sistema num colégio de freiras. Eu, hã? Mas eu nunca fiz implantação, eu não... Não, você sabe, Kelly, você conhece o sistema e você vai conseguir. Olha só o que meu chefe falou. E agradeço ele até hoje, porque se ele, quando eu falasse isso, ele disse, pois é, realmente você não vai conseguir, eu teria desistido daquela oportunidade. Mas ele não, ele me deu força e diz, ó, vai que você consegue. E simplesmente eu tava lá e consegui, e ali foi o meu primeiro começo em consultoria, e foi assim, joga, vai que você consegue. E esse toque mesmo eu tenho hoje em todas as outras consultorias que eu vou. Não é, você vai para uma consultoria, você não sabe tudo do cliente, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. O que eu tenho é que de todas as consultorias que eu fiz até hoje, você tem uma repetição. Então, essa é a garantia e esse é o atalho que eu sempre falei em relação ao curso de formação de consultores, o PEFC, que é o quê? É você saber esses atalhos para você ter a certeza de que você não vai ficar com medo quando você estiver no cliente. Você vai ter a certeza do passo a passo de que você está fazendo, ele funciona e ele é o melhor para o melhor do cliente. Então, é isso que eu queria deixar para você, que medo é uma coisa que a gente tem que tirar da gente, principalmente quando você tem alguns desafios. Não entenda como medo. Eu sempre mudei de medo para desafio. Isso é muito bom. Quando eu fui para Angola, eu estava deixando meu emprego na empresa de consultoria para um país desconhecido, quase que no fim de uma guerra, podendo entrar em guerra novamente. Meu próprio chefe mesmo falou, ó, você tá fazendo uma loucura. Eu assim, não, vou arriscar, vou ver o que dá. Então, eu tive um grande aprendizado lá, foi uma oportunidade, principalmente financeira, em que eu pude ganhar bastante dinheiro, em que eu pude aprender, viver em outro país, conviver, inclusive saber desses modelos, se hoje você usa aqui no Brasil, se você pode usar em outros locais. Aprendi muito com o povo angolano também, porque isso é o que vale. São essas experiências que você vai tendo nesses momentos que você diz sim para alguns desafios, que você vai plantar depois no futuro como aprendizado. E é o seguinte também, e se alguma coisa não der certo, você aprende. Bom, eu fiz assim e não deu certo, então eu devo na próxima vez tentar de uma outra forma. Então, isso é importante, é aprendizado também. Então, vamos mudar a palavra medo para desafio e acredite realmente em você. Tente experimentar alguma coisa essa semana que você sempre teve medo de fazer e comece, tente. Você vai ver, talvez ele não é algo tão apavorante assim e você vai conseguir vencer esse desafio. Então vamos mudar medo para desafio. E desafio é uma coisa boa. Porque desafio você coloca metas, você coloca como você vai vencê-los e diga o seguinte, depois que você vence, não tem preço, não tem comparação você vencer esse desafio. E você vai ver que não tinha medo nenhum, não tinha nada que te atrapalhava. Na verdade, você só tem esse bloqueio. E é esse bloqueio que eu quero que você tire daí, ok? Hoje é isso pro nosso vídeo. Quero que você coloque um like se gostou desse vídeo, um gostei, um curtir, deixe um comentário e nos comentários quais são os seus maiores medos. Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo de um monte de coisa, só que eu não deixo isso me bloquear. Eu pego cada medo que eu tenho para um desafio e para eu tentar me superar, ou seja, eu me superar daquele medo, daquele desafio que eu conquistei. Então coloque seu comentário ali embaixo, diga, você tem medo de quê? Quem sabe eu já faço um vídeo na sequência tentando tirar esse medo de que você está se bloqueando aí, tirar esse medo para que você possa realmente fluir e alcançar os seus objetivos dos quais você deseja, ok? Um abração, não esqueça de assinar o canal
e deixar seu comentário e um joinha caso tenha ajudado esse vídeo, ok? Tchau, tchau, até a próxima!